Olá, ano de 2022, 5 de janeiro. Estou retomando aqui os gazines e já tenho em andamento aqui várias possibilidades de mais uns 4 ou 5 gazines ainda a serem feitos, né? Incluindo este, que está sendo elaborado agora. E eu vou também passar a divulgar eventos, fanzinotecas e eventos de zines, de fanzines que estejam eclodindo e acontecendo ou com datas limites também no Brasil e no mundo, né? Tenho recebido visto algumas mensagens no Facebook, Instagram, então eu vou repassar isso. De primeira, eu acabei encontrando e me deparando com uma mensagem do João Antônio Burer, em que fui avisado pelo Quint Tusser, que é um pseudônimo de um pesquisador, não acadêmico, mas é um pesquisador da área de quadrinhos fanzines, de que o João Antônio Burer estava divulgando aqui o balanço do underground do final do século XX, entre 1966 a 2000. E ele coloca aqui alguns fanzines do chamado quadrinho poético. Então, resolvi agora reiniciar mostrando aqui, né, essa imagem que ele traz, e uma por uma. Ele traz aqui o meu Convergência, original de 1996. Eu não sei se ele escreveu 1966 por um engano ou seria 1996, mas tudo bem. Depois ele pode esclarecer isso ou retificar se for o caso, né? Coincidentemente, esse meu Convergência zine é de 1996. Eu escrevi aparentemente ao contrário, né? Aiknegrevegnock, mas é Convergência se lido da direita para a esquerda, né? Inclusive tem um fato curioso, né? Eu não lembro a data agora, na década de 90, no final da década de 90 para 2000, numa das exposições rápidas em alguma livraria de quadrinhos e fanzines, em alguns dos eventos poucos que aconteciam em Santos, São Paulo, teve um garoto de uns 13 anos aproximadamente, creio eu, que me cumprimentou e disse que gostou muito do meu fanzine, o Aiknegrevnock, e eu fiquei encafifado, porque na hora eu não me lembrava do que ele estava falando. Falei, não fiz nenhum zine assim, mas aí automaticamente, quando ele disse, se referenciou a peixe, homem, ave, aí eu lembrei que era o Convergência ali do ao contrário. Então foi engraçada essa situação. Bem, tem outros fanzines aqui, tem o Solos, que é um fanzine que eu criei, em que a capa tem esse anjo e no verso tem a fronte desenhada como se fosse de um velho sábio oriental, chinês, no mesmo direcionamento. Não aparece a outra imagem aqui, né? A última capa, que seria no mesmo direcionamento da leitura visual dessas asas e desse anjo. Então eu fiz questão de colocar a última capa com aquela imagem que eu havia desenhado, porque dá essa visualização de direcionamento, né? Que eu vou tentar depois encontrar aqui na internet, mas não sei se será fácil. E aí é Solos justamente porque a capa é integrada em dupla, né? Então você abre a capa e lê o S-O-L, o L está mais ou menos no meio, né? É um palíndromo, né, a palavra, então de frente para trás, de trás para frente, Solos. E são HQs curtas poéticas mesmo, né? Ou fantástico-filosóficas que eu fiz no final da década de 90 também. Eu, aliás, preciso resgatar esse fanzine aqui, né? Vou tentar um dia. Advertindo que na década de 90, 80 e 90, no Brasil, os papéis sulfite A4, eles tinham uma outra denominação também, e a grande parte, a maioria das fotocopiadoras, das Xerox, usavam esse papel, que é um pouco maior que o sulfite padrão A4. Então, mesmo no escaneamento ou nas impressoras de scanner atuais, eu tenho que, por exemplo, se eu for escanear este fanzine,
eu tenho que abri-lo e escanear em duas partes e depois remontar, porque o papel é um pouco maior do que o vidro de scanner. Ele é daquele formato que era mais usado antigamente no Brasil, né? Só para vocês saberem que houve essa variação aí, embora houvesse o papel A4, mas mais normalmente era utilizado esse, que é um pouco maior que o sulfite, em quase todas as fotocopiadoras que eu me lembre. E até mesmo a gente comprava esse papel para desenhar. Então, muitos originais meus da década de 80 para 90 tem esse tamanho um pouco maior, tanto que eu, quando fiz os álbuns Home Eternos com a editora Criativa, tive que reescanear a grande maioria em duas partes, né? E reeditando, né? Os originais das HQs. Aqui tem um fanzine curioso do Edgar Franco e da Érica Saek. A Érica chegou a fazer quadrinhos poéticos na década de 90. E atualmente eu realmente não sei, eu acho que ela fez arquitetura e não trabalha mais com quadrinhos. Mas ela chegou a trabalhar, né, paratopicamente com os quadrinhos poéticos, né, e elaborou esse fanzine com o Edgar Franco, Ao Parabólico Caminho do Sol. A capa é colorida, o miolo eu não me recordo, é isso o Edgar é que depois vai pôr redigir na descrição. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguma outra informação, né, algum outro link no máximo, mas aí nos comentários pode ser que o Edgar Franco esclareça. Eu acho que o miolo também era colorido, tá? Eu não me recordo muito bem. E temos também um outro fanzine da Érica Saek, Asas, curiosamente também um palíndromo, né? Não é um palíndromo, eu me enganei, porque asa seria, mas asas não. Aí você não lê. Mas ela fez uma brincadeira com o símbolo do Yin Yang, né? Que tem o equilíbrio dos opostos, o preto e o branco, num círculo. Embora a capa que seja retangular, tenha essa brincadeira da mesma imagem invertida com a capa desse desenho da mulher em volta a um tecido, né, em preto num dos lados, né, no fundo, e também uma das letras da palavra asas, né. Também um fanzine poético. E aqui o Art Lectus e Pós-Humanos, que a gente pode descrever como um semi-prozine, né, que é editado até hoje pela marca de fantasia. No início não foi, era outra editora, ESM. Depois, com a transição, passaram a ser os Art Lectus Pós-Humanos pela marca de fantasia, né? Também aqui do Edgar Franco, né? A capa era colorida, mas o miolo preto e branco. Temos também o Nefelibantes Pareidólicos. Eu vou poder deixar na descrição do vídeo um link que eu tenho, que é inserido no meu Hotmail. Que eu me lembre, tem um link lá em que eu inseri esse fanzine que pode ser acessado. Eu não sei se obrigatoriamente a pessoa tem que ter um Hotmail, creio que não, né? Mas faz tempo que eu fiz isso também. E aí, Nefelibantes Pareidólicos também é uma capa dupla, você a abre, então está escrito Nefelibantes aí desse lado e Pareidólicos do outro lado. É uma brincadeira que eu fiz com a palavra pareidolia, né, pareidólicos, que é pareidolon do grego, né? Pareidolia é aquela imagem que você, por exemplo, vê numa nuvem. Você vê a nuvem e ela forma uma imagem reconhecida. Então, em um outro objeto você tem o paralelo com outra imagem que não é o objeto que você está vendo, obviamente. A nuvem faz o formato, por exemplo, de um elefante, né? E o Nefelibantes é uma palavra que eu inventei baseada numa que existe, que é Nefelibata. Nefelibata é a pessoa que literalmente vive nas nuvens, mas no caso é muito utilizada para as pessoas que gostam de apreciar o céu e as nuvens, né? Então é aquele que caminha no céu, Nefelibata, aquele que visualiza as nuvens, o céu. Existem grupos de Nefelibatas em outros países, como na Europa, por exemplo, que vão ao campo ou alguma área mais alta para fazer a apreciação do céu e das nuvens, né? Então, essa brincadeira desse fanzine não é só com os títulos, mas também porque eu peguei desenhos que eu via, por exemplo, em taco de chão ou em borra de pó de café, que lembravam outras figuras. Então, daí a pareidolia, né? E até mesmo nas nuvens. E eu redesenhei
conforme a foto original, em preto e branco, eu redesenhei aquela forma para a pessoa observar melhor. Então tem essas imagens neste fanzine. Para criar um som é um fanzine horizontal A5 também, tamanho A5, que é a folha de sulfite dobrada ao meio. E ele tem poética, é uma HQ poética em que eu brinco com o ser humano observando a câmera se afastando e tendo uma ligação com o planeta e com o cosmo, né? Tem uma certa influência do William Blake, né? Tá aí mais um fanzine para depois eu tentar inserir mais para frente, até na minha parceria dos meus fanzines com o Henrique Magalhães no site Marca de Fantasia. Esse é um fanzine que eu não conheço, né? Que o João Antônio Burer colocou, inseriu. Então, não tem um nome, tem uma página, mas é bom reconhecer. Quer dizer, eu não conheço, né? Mas fica aqui como finalização dessa sequência de fanzines em que o João Antônio Burer inseriu no Facebook. Então, até o próximo. Gazine.